E o primeiro capítulo das oitavas de final da Copa do Brasil acabou. Na verdade, o primeiro ato de espetáculo acabou com uma grande vitória do Flamengo, que poderia ser ainda maior. O Abel Ferreira tentou surpreender o Tite. A gente vai mostrar o que ele tentou fazer no Palmeiras. E o Tite surpreendeu de verdade o Abel ao ter diferentes alternativas dentro de um mesmo jogo para poder se sagrar com a vitória. E o que tem de diferente aqui também hoje é que a gente vai ter a maior promoção da história desse canal para quem quer estudar futebol, tá? Se você quer aprender análise de desempenho, começar a dar seus primeiros passos como um analista, você pode fazer isso por menos de R$100. Pagamento único, não é por mês, não. Você tem o curso Explorando o Jogo por R$97. Essa é a maior promoção da história desse canal. Aproveita que isso é por tempo limitado, tá? Então, clica aí no link na descrição do vídeo e aproveita a promoção do Laboratório do Futebol, um curso muito bom que vai te preparar para não passar nem perto de falar algumas bobagens que a gente tem que ouvir eventualmente. Não foi o caso de ontem na ótima transmissão do Prime com o ótimo Rafael Oliveira, tá bom? Então é isso, vamos comigo falar sobre tática sem tatiquês. Deixa o like aí, vamos diretão. Essa foi a escalação do Palmeiras. E o Abel Ferreira fez uma salada doida na nossa cabeça no pré-jogo ao fazer mudanças, né? Tirar o Dudu do time, tirar o Flaco Lopes, tirar o Marcos Rocha, tirar o próprio Aderlan. Então mudou bastante ali, Vanderlan, né? Então mudou bastante o time, só que taticamente a ideia era muito parecida com a que ele tinha com o Dudu. Richard Rios jogava a partir dessa posição de ponta do lado direito e o Rony era atacante ali, né, como o Flaco Lopes, só que com mais movimentação. A ideia do Richard Rios era fazer basicamente uma cobertura ofensiva para que o Giai pudesse executar ali os seus avanços. Então o Giai muitas vezes era o cara que terminava a jogada mais avançado do que o Richard, que ficava nesse tipo de cobertura, mas a formação era basicamente a mesma e durante a construção o Giai ficava ali mais simétrico ao Felipe Anderson, que acabava fazendo como se fosse essa ala, mantendo o Caio Paulista, diferente das suas características, né? Jogando mais na linha de base, junto com o Vitor Reis, que fez um ótimo primeiro tempo, e o Gustavo Gomes, com o Richard Rios e o Aníbal Moreno jogando como volantes. Então o Richard Rios teve um papel tático bastante complexo para tentar fazer com que o Giai surpreendesse ali nas costas do Ayrton Lucas, o que não passou nem perto de acontecer, e a gente vai mostrar por quê. E já no primeiro minuto de jogo deu para ver qual que era uma das estratégias que o Tite ia usar para evitar aquela linha de 4 que intercepta muitas bolas do Palmeiras. E isso tinha a ver com o Ayrton Lucas, mas não só com ele. Notem o movimento que o Arrascaeta vai fazer nas costas ali do Richard Rios. O Richard Rios tinha sido colocado para ser um esteio ali defensivo naquele setor, mas ele cumpria nesse momento do jogo a mesma função tática do Dudu, então deu para o Tite preparar o que faria ali para poder passar desse bloqueio, dessa linha de 4 que você vê, contando ali com o Richard Rios e com os outros 3 homens acima dele. Essa linha joga para interceptar bolas, como a gente falou na análise pré-jogo, e o Tite pensou em passar por essa linha com as conduções do Ayrton Lucas para atacar o Palmeiras por dentro, e ele foi muito efetivo, conseguindo fazer o Arrascaeta arrastar o Richard Rios para a ponta. Então aqui o Arrascaeta está posicionado nas costas do Richard Rios, ele está olhando para ele, ó, já atraiu a atenção do jogador colombiano. Notem agora o que o Arrascaeta vai fazer. Ele vai se posicionar lateralmente não só para dar opção de passe, mas especialmente para abrir a janela, da mesma forma como o De La Cruz havia se movimentado também para abrir essa janela de passagem do Ayrton Lucas, que deu um ótimo passe para o Cebolinha, que ia chapar no canto, mas tomou um corte no último minuto ali do Gustavo Gomes e acabou finalizando de esquerda com menos de 1 minuto de jogo. Aquilo ia se repetir outras vezes e o Ayrton Lucas ia ser o grande nome dos primeiros minutos do jogo, né? Dos primeiros 20 minutos do jogo, primeiro um quarto, digamos assim,
da partida, muito pautado nessa estratégia. Eventualmente baixava o Arrascaeta, em outros momentos baixava o De La Cruz para fazer essa associação que contava, para variar, com um Cebolinha bastante bem no jogo. Ofensivamente, isso também acabava, territorialmente o time ia bem, mas a construção de chances não precisa acontecer só dessa maneira. Quando você ganha a batalha territorial do jogo, você passa a ter possibilidades 1000. Por quê? Porque você está mais exposto a essas possibilidades, né? Exposto no bom sentido. Então, o Flamengo que dominava o Palmeiras, conseguindo atacar por dentro, baseado nesse jogo de superioridade pelo lado esquerdo, partindo em diagonal, ele também era um time que conseguia escanteios, bolas paradas ofensivas, que alugava o campo adversário e a partir daí podia também fazer gol de outras maneiras, como a que a gente já conhece bem, que são as bolas paradas ofensivas. Esse escanteio foi mal cobrado pelo Arrascaeta, mas o posicionamento foi mantido. E na segunda bola, o Fabrício Bruno quase consegue cabecear e na sobra o De La Cruz teve realmente uma grande chance de gol que foi bloqueada, né? Então essa foi a primeira chance de gol do Flamengo. Em seguida, o Arrasca encontra o Cebolinha, esse sim, participando muito daquele lado esquerdo e muito bem no jogo até aquele momento, né? Infelizmente sairia por lesão, a gente vai falar sobre isso. E aí, o Cebolinha no 1 contra 1 consegue fazer a bola chegar no meio da área e aí o Pedro foi fominha, tá? Mas a gente perdoa ele. O Pedro foi muito fominha e o Gerson não conseguiu finalizar para o senhor Pedro tentar finalizar de calcanhar no ar. E aí, gente, eu coloquei essa cena porque a gente precisa falar sobre isso, tá? Cebolinha sai novamente de campo substituído por lesão, a 4ª lesão dele no ano, todas aparentemente de ordem muscular ou sei lá o quê, e alguém precisa responder por isso, tá? Esse alguém pode ser, por exemplo, o cara que tá aí do lado dele, o Márcio Tanu, que é o médico do time. Por que ele liberou o Cebolinha pra jogar? O que acontece? Cebolinha não dorme direito ou ele dorme direito? Ele tá fazendo a parte dele, o atleta faz a parte dele, a fisiologia tá fazendo a parte dela, porque a fisiologia deixou todo mundo nos cascos, na ponta dos cascos, e tá todo mundo bem. O time foi fazer a primeira substituição aos 36 do segundo tempo. Então o Fábio Masseridiano tá fazendo um grande trabalho. O que a comissão médica do Flamengo precisa falar sobre o Cebolinha? Porque precisa falar alguma coisa, gente. Não é possível que um dos 4 melhores jogadores do time na temporada esteja com a 4ª lesão seguida. Não é possível que um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada tenha a 4ª lesão seguida e que volte e se lesione, Cebolinha não consegue mais ter sequência, gente. Quando ele volta a ter ritmo de jogo pra fazer boas atuações, ele sai de novo. Então, assim, esse cara aí precisa falar, tá? O Márcio Tanuri precisa falar. Ele que foi tão exaltado em outros momentos, também precisa aparecer na hora da crítica, tá? Então fica aqui a breve cornetada do vídeo de hoje. O Flamengo continuava jogando, só que agora com o Luiz Araújo no lugar do Cebolinha. E isso gerou impacto negativo, sim. Inicialmente, claro, né? Por quê? Porque o Luiz Araújo, como canhoto jogando pelo lado esquerdo, tem mais dificuldade por conta do pé dominante. Notem como ele tem que conduzir a bola muito mais próximo do pé do adversário. E isso gera desarmes, gera desconforto e gera perdas de posse de bola e perda de velocidade do time, e a queda de rendimento do Luiz Araújo em relação ao Cebolinha naquele momento trouxe também uma queda pro Ayrton Lucas, que passou a ter aquela dinâmica muito mais previsível, né? Já ficava na cara que o Luiz ia por fora e que o Ayrton ia por dentro, e até para remediar isso, o Tite e o Kleber Xavier deram uma mudada no que eles deveriam fazer com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo passou a jogar mais por dentro, a gente vai já mostrar isso, né? E aí começou a ter dificuldade, se adaptou, demorou para se adaptar a isso, né? O Flamengo começava a ter uma relação mais de jogo por dentro, né? Então, quando você olha aí a distância entre Gerson e Luiz Araújo, os dois pontas, você nota que os dois estão trabalhando mais pelo meio espaço, né? Que os dois estão ocupando mais ali o corredor central e que o corredor lateral ficou mesmo para os laterais. Então, o fato de esse corredor ter ficado para os laterais gerou um Flamengo que tinha mais dificuldade de infiltrar, né? Um Flamengo que batia contra a parede quando ia por dentro, e aí apareceram até vários erros de passe do De La Cruz, mas que tinha do lado direito ainda alguma coisa boa, porque o Varela estava muito bem no jogo, né? Então o Arrasca começa a cair mais por ali, o Gerson, para variar, muito bem contra esse lindo passe para fazer a única outra chance que o Flamengo teve depois da saída do Cebolinha, mas é um time que caiu muito mais de rendimento e que passou
a sofrer até com as interceptações do Palmeiras. Então o Palmeiras começou a, de fato, conseguir melhorar no jogo. Aqui veja como o Luiz Araújo começa a jogar mais por dentro, né? E até para tentar mudar um pouco aquela dinâmica e surpreender do outro lado, mas o Palmeiras começa a recuperar as bolas e o primeiro tempo termina de um jeito um pouco diferente de como começou. Um time que tinha começado amassando o adversário, estava começando a não conseguir mais produzir chance, né? Não conseguir mais chegar na área, ficou mais preso naquela grande retranca, né, que o Abel Ferreira armou, e o pessoal lá em São Paulo tá tudo bem com isso, tá tudo certo, né? Mas é realmente um tipo de jogo bastante, digamos assim, característico, né, para um time com tanto orçamento fora de casa. Enfim, no segundo tempo o Flamengo mudou a estratégia e ele passou a valorizar um pouco mais a bola no campo de ataque, a tentar deixar o time rodando a bola de forma mais inteligente para tentar tirar o Palmeiras dessa defesa. Então começou a trocar muito mais passe lateral, começou a abusar dos passes para trás, e isso é necessário nesse contexto para tentar tirar o Palmeiras lá de trás e encaixar os ataques justamente nesse espaço aí. A análise de ontem, ela foi basicamente sobre esse espaço, né? Eu falei bastante sobre isso, porque esse espaço entre o ala ofensivo, né, ponta ala, e o lateral direito, ou zagueiro pela direita do Palmeiras, ele é um espaço que está sempre posto e que em transição poderia ser sim uma mina de ouro, digamos assim, para o Flamengo. Então começou a tentar encaixar a bola no Luiz Araújo entre esses jogadores, como a gente sugeriu na análise. E aí isso passava até pela forma como o time tirava o Palmeiras lá de trás. Então um próprio recuo do bloco ofensivo do Flamengo começou a acontecer. Palmeiras saindo, jogando com a sua saída de 3, já característica, né? E os jogadores, né? O Gia lá em cima e o Caio Paulista aqui embaixo. A gente tinha ali um Flamengo que estava mais preocupado em tentar defender e tirar essa bola numa zona um pouco mais recuada para conseguir atacar esse espaço entre o Giai, que está lá marcado, e o zagueiro pelo lado direito, aí, o Vitor Reis, no caso. E assim o Palmeiras tentou avançar um pouco mais em campo, até avança um pouco mais, mas não consegue ser efetivo, porque o Flamengo faz muito bem a arma do Palmeiras, que é defender interceptando nessa linha de meio e depois acelerar no contra-ataque. Vejam como agora o De La Cruz aciona o Luiz Araújo nas costas do Giai, como a gente tinha determinado, já exaltado que poderia ser a saída no pré-jogo. E aí o Luiz Araújo toca para dentro e o Arrasca finaliza bem para ótima defesa do Everton. E isso ia continuar assim, o Palmeiras tentando sair, o Flamengo eventualmente subindo o bloco, mas conseguindo gerar essas interceptações, focando nas interceptações. E aí, gente, entra um passe muito importante do Pulgar, né? O Pulgar, que é um jogador que eu critico bastante aqui, tenho criticado, ele é um cara que, dentre... Vamos lá, se fosse NBA, tinha aquele mais e menos, né, de cada jogador, as ações positivas versus as negativas. Ele é um cara que com bola, ele é realmente muito bom. Ele consegue encaixar passes verticais, consegue deixar o time ser mais criativo. Mas sem a bola ele compromete. E ontem estava comprometendo de novo no primeiro tempo, com risco até de ser expulso, né, com muitos cartões, né, muita possibilidade de cartão. Só que, cara, o lado positivo é muito bom. Quando você consegue usar esse lado positivo e o lado negativo não compromete, dá uma ótima partida pro time, né? E ele encontrou um ótimo passe, ele tava de costa, encontrou uma ótima bola pro Gerson, que foi Gerson, né? Foi o craque do time, para variar, muito decisivo. E aí percebam o papel tático desse domínio do Gerson. O Gerson domina e temporiza o passe justamente para esse passe alcançar a lateral do bloco do Palmeiras, ou seja, aquele espaço, justamente para ele pegar as costas do Giai. E aí, esse passe vai encontrar o Luiz Araújo e o Luiz Araújo vai entregar para o Pedro de bandeja, fazer o seu gol. Depois disso, o Palmeiras tentou avançar mais o seu time, né? Como se, vamos lá, como se não tivesse tido oportunidade de atacar antes, né? Poderiam ter tentado atacar antes, não queriam, né? E o Everton estava fazendo antijogo desde os primeiros minutos do jogo, desde 3 minutos de jogo ele começou a fazer cera. Pois bem, o Palmeiras começou a avançar um pouco o bloco e o Flamengo começou a achar legal isso, porque lembro, essa era a estratégia do segundo tempo, tirar o Palmeiras lá de trás. Se eles estavam decidindo sair por iniciativa própria, maravilha, o Flamengo não acharia ruim e tentou se manter nesse bloco médio aí para tentar
justamente interceptar aquelas bolas, como a gente mostrou, e fazer o time jogar rápido ali nas costas do Giai com o Luiz Araújo, que era a principal arma naquele momento. Durante esse período do pós-gol, também teve alguma instabilidade, tá? O Flamengo parecia estar cansado em alguns momentos e a comissão técnica demorando bastante para substituir. Então, teve alguns momentos de pânico, como, por exemplo, essa sequência de punts, digamos assim, né? Como diria no futebol americano, aqueles chutões, né, do goleiro. O Matheus Cunha deu uns 3 seguidos, né? E o Flamengo não conseguia sair de trás. A ideia, claro, era alcançar as costas da defesa do Palmeiras, era dar a bola na referência. Mas, cara, você precisa estabilizar o resultado depois que você conquista, né? Especialmente porque o Flamengo não perde lá em São Paulo pro Palmeiras há 4 anos. Então aquele 1-0 não era de todo ruim. Mas o Flamengo dobrou a aposta nessa estratégia de contra-ataque, né? Nessa estratégia de atacar rápido o Palmeiras. E aí, quando o Palmeiras estava fazendo mais uma das suas saídas, o Flamengo pensou o quê? Vou aqui fazer as minhas interceptações e induzir o passe. Notem como lá em cima tem o Luiz Araújo bloqueando o Giai e aqui por dentro tem o Pedro, o De La Cruz e o Arrasca bloqueando as opções de passe que o Gustavo Gomes tinha. Então o Flamengo conseguiu fazer uma movimentação tal para gerar uma interceptação, uma movimentação coletiva que coroou o individual daquele jogador que talvez tivesse menos disposição para fazer esse tipo de marcação em jogo coletivo, que era o Pedro antigamente, né? Mas o Pedro é um outro homem, né, em 2024 nesse aspecto. Fez uma ótima interceptação, depois gerou um 4-3. O De La Cruz deu de bandeja agora pro Luiz Araújo, naquele mesmo espaço, a lateral do bloco do Palmeiras, nas costas do Giai. E o Luiz Araújo me fez feliz, porque ele finalizou de primeira. O Flamengo tem feito muitos gols finalizando de primeira. Não à toa é o time de maior aproveitamento de finalizações no futebol brasileiro. Por quê? Porque você chutar de primeira faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque o teu chute não precisa nem ir tão no canto para o goleiro aceitar, porque ele não está esperando a finalização. O chute de primeira precisa ser mais valorizado no futebol mundial e aos poucos vai ganhar o reconhecimento que merece. E quem precisa ganhar o reconhecimento que merece é Adenor Bach, o Tite e o grande trabalho que tem feito no Flamengo até aqui. Flamengo que planejou multi-estratégias para essa partida. Primeiro, construir por dentro, depois atacar a lateral do bloco com o Luiz Araújo, tudo de acordo em como o jogo se expôs, como o jogo mudou de contexto ao longo do tempo e as estratégias melhores para aquele momento conseguir vencer. A impressão que deu depois do jogo é que ficou barato. Depois, com a entrada do Éger no lugar do Gerson, ele teve uma grande chance, preferiu dar o passe, era para ter chutado. E o Flamengo poderia ter aberto 3, até no primeiro tempo poderia ter feito outros gols e poderia ter basicamente liquidado a fatura. É grande verdade que não liquidou, mas está bastante direcionado o jogo e tá uma crise danada lá pro lado verde que, surpreendentemente, tem uma pressão crescente dos torcedores pedindo a saída de Abel Ferreira, tá? Isso é uma coisa que eu realmente não esperava ver ainda, apesar das 4 derrotas em 5 jogos e as 4 derrotas sem marcar gols. O Palmeiras vive um momento dificílimo e ainda não tem o Estevão. Não sabemos se terá na semana que vem. Uma ótima notícia para os rubro-negros é esse placar e melhor do que isso, é o quanto o time é confiável. A gente tem batido nessa tecla há bastante tempo. E também falamos uma coisa que é hora boa de repetir. Gente, como eu tinha dito, time nenhum no mundo vai fazer a sua grande atuação, a sua atuação de gala, a sua atuação marcante contra o lanterna da competição ou contra o time da zona de rebaixamento. Para você fazer o seu melhor, é preciso haver oportunidade e espaço. E a oportunidade é no momento dos holofotes, é no momento do jogo grande. É assim também na sua carreira profissional. Basta você lembrar que possivelmente o principal dia de trabalho da sua vida não foi naquela segunda-feira qualquer. Foi na grande apresentação, foi no grande dia, foi no dia que você foi exposto à maior dificuldade. O ser humano é assim, e assim são as ocasiões. O time de 2019 ficou marcado pelo 5-0 no Grêmio, não foi por outro jogo. Não foi pelo 1-0 contra o CSA, foi pelo 5-0 no Grêmio. O time de 2020 ficou marcado pelo 4-2 no Grêmio, lá fora de casa. Então as coisas são assim, você fica marcado pelos grandes jogos, nos grandes enfrentamentos. Então é natural que eventualmente você vença um jogo mais difícil
difícil ou mais feio, digamos assim, com menos brilho em jogos menores, tá? A gente tem que cobrar o mesmo compromisso e eu acho que isso não tem faltado do time, muito menos da comissão técnica, que faz um grande trabalho. Quer tentar identificar padrões táticos e se tornar um cara que possivelmente possa ser, sei lá, trabalhar no futebol, ser técnico de futebol, etc. Você tem a maior promoção da história desse canal. R$ 97,00 o curso Explorando o Jogo. Aproveita essa oferta. E por aqui eu fui. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Valeu!